Quando eu era criança, eu lembro de ir muito em Goiânia, ia com certa frequência em Goiânia, né? Porque a maioria dos meus parentes moram lá. E eu lembro que sempre quando eu chegava lá era uma alegria danada, era sempre brincar com meus primos, jogar bola na rua, brincar de PC, brincar de pique-esconde, entre outras coisas, né? Conversar com eles no geral, conversar com os meus tios. E hoje em dia, bem mais velho, né? Eu me vejo indo lá e às vezes ficando meio frustrado porque já não é mais isso, já não é mais aquele êxtase todo de estar lá e sempre todo mundo muito reunido, porque a maioria dos meus primos casaram, né? E muitos estão ocupados com suas vidas, o que não é ruim, pelo contrário, fico muito feliz por eles. Mas às vezes me frustro porque eu ainda me prendo muito àquele passado de quando a gente era bem mais reunido, a gente conversava o tempo todo, brincava o tempo todo. E às vezes eu me frustro ainda mais por perceber que, por estar parado demais estar preso demais, né, nesse passado, eu acabo não aproveitando de certa forma o presente, como deveria aproveitar. Eu às vezes não aproveito conversas que eu poderia ter com meus tios, não aproveito conversas que eu poderia ter com meus primos, e principalmente por eles estarem às vezes muito ocupados, então o tempo que eu tenho com eles não é mais tão grande igual antigamente, então eu acabo não aproveitando até esse tempo curto, e isso me pesa muito. Mas é algo muito natural, e tudo isso vem dessa prisão que eu tenho no passado, dessas memórias afetivas ao passado, e isso tem um nome, que é a idealização. Inclusive eu vejo muita gente falar sobre idealização, descer o sarrafo na idealização, mas ninguém explica de certa forma o que realmente é a idealização. E às vezes a gente acaba ficando meio perdido porque muitas vezes a gente confunde idealização com imaginar algo bom na vida. E não, a idealização não é isso. A idealização, na verdade, ela substitui a realidade por uma versão emocionalmente perfeita, né? Criada pela nossa própria mente. O que, por sinal, a gente já sabe que não existe nada perfeito no mundo. A não ser eu, é claro. Ou seja, a idealização ela não é só uma expectativa. Ela é meio que uma reconstrução psíquica. A idealização ela remove defeitos, congela momentos, exagera emoções extremamente positivas e ignora até mesmo o tempo e a mudança. Eu tenho Zeppelin? Opa, eu tenho duas Zeppelins. É como se ela transformasse experiências reais em mitos pessoais. Mano, tem um grilo aqui dentro. Tá, mas por que nosso cérebro ele idealiza tanto as coisas? Na real, a idealização ela meio que tem um papel psicológico, uma função psicológica muito importante na nossa vida. Porque é ela que tenta proteger a gente da impermanência. Porque a vida por si só ela é instável. Pessoas mudam, lugares mudam, relações mudam e até mesmo a gente muda. E se você é um ser humano, que eu creio que seja, eu acho que não tem nenhum guaxinim assistindo o meu vídeo, mas seria muito bom ter. Mas se você é humano, então você sabe o quanto que a gente não lida muito bem com mudanças. Então a mente, de certa forma, ela cria algo para aliviar isso. Ou seja, ela cria memórias e futuros perfeitos. É como se a nossa psique dissesse: se eu posso transformar tudo em algo ideal, em algo perfeito, então eu não vou precisar lidar com mudanças, frustrações ou até mesmo perdas. E tudo isso porque o problema é que a idealização ela não ama a realidade. Pelo contrário, as duas são bem rivais. O que a idealização realmente ama é o passado idealizado e o futuro imaginado. Ela nunca vai amar o presente porque o agora é a única coisa que não pode ser imaginada, não pode ser criada ou inventada pela nossa mente, porque ele está acontecendo em tempo real. E isso gera um fenômeno muito comum que é a incapacidade de viver o agora, que é justamente aquilo que eu citei que me frustra quando eu vou procurando hoje em dia porque eu acabo me prendendo muito àquele passado, aquelas memórias afetivas que eu tenho do passado. E tudo isso porque o presente ele parece ser sempre menos intenso. Eu tenho que fazer um machado, velho. Ele parece sempre ser menos intenso, menos mágico, menos significativo, se a gente comparar com o que a gente lembra ou com o que a gente espera. O presente ele não tem a magia da imaginação, né? Voltando naquilo que eu trouxe antes, né, sobre as minhas idas em Goiânia, a gente tem a idealização do passado, que não significa necessariamente que a gente sente saudade do passado, mas a gente sente saudade de pertencimento, da simplicidade, da segurança emocional e da identidade que a gente tinha naquele passado. O passado ele meio que vira um símbolo. Nietzsche ele falava disso ao dizer que a memória ela não é um espelho, é uma interpretação.
Ou seja, a mente ela não arquiva fatos, ela arquiva sentidos emocionais, de certa forma. Tá, mas e a idealização do futuro? E essa pra mim, por sinal, é uma das mais perigosas, por assim dizer. Porque ela meio que cria a sensação de quando isso acontecer eu serei feliz. Ou seja, quando eu namorar eu serei feliz, quando eu tiver dinheiro eu serei feliz, quando eu conquistar algo eu serei feliz. Isso acaba que a gente projeta a nossa felicidade em coisas materiais, de certa forma. E por isso que quando chega isso, quando a gente namora, quando a gente conquista algo que tanto pensava que se conquistasse a gente seria feliz, vem aquele vazio pós-conquista. Nossa, vai passar um carro de som bem agora na rua, velho. Inclusive, isso sobre o vazio pós-conquista, eu falo no meu primeiro vídeo. E se você não viu, eu recomendo que veja. Tá bem interessante esse tema. Que Schopenhauer traz, né, na sua famosa frase que da ânsia de ter e o tédio de possuir. É justamente sobre isso. Que meio que a nossa felicidade ela não tá naquilo que a gente conquista. O nosso desejo de verdade não tá naquilo que a gente conquista, mas naquilo que a gente projeta, naquilo que a gente idealiza como verdade absoluta. Ou como desejo absoluto, né, melhor dizendo. E quando eu falei dessa idealização em conquista, por exemplo, namorar, a gente entra numa idealização que eu acho que é a que mais tende a machucar a gente, de certa forma, que é a idealização em relações. E quando eu falo relações, não é só relações amorosas, mas também relações de amizade, ou até mesmo as familiares. Por exemplo, quando a gente entra em um relacionamento e às vezes não dá certo com a pessoa, a gente às vezes tende a falar que a gente errou de pessoa, né? Mas a gente não necessariamente errou da pessoa, a gente muitas das vezes só idealizou demais alguém que aquela pessoa não era. A gente criou um personagem na nossa cabeça de quem deveria ser aquela pessoa. Ou seja, a gente não se apaixona pela pessoa real, a gente se apaixona porque imaginamos que ela é, pelo que esperávamos que ela fosse, ou até mesmo pelo papel que ela preenche em nossas necessidades emocionais. Lacan mesmo diria que amar é dar ao outro o lugar de um ideal. Ou seja, o problema ele é inevitável. Quando o outro se mostra humano, a gente se decepciona, porque a fantasia simplesmente quebra. Não é porque o outro nos decepcionou, mas porque ele nunca foi o personagem que nós criamos. E se você parar pra pensar bem, tem outra idealização muito comum que a gente comete, que é a idealização da vida em si. Que essa pra mim é uma idealização ainda mais profunda, né? Porque a gente cria aquela ideia que a vida deveria ser sempre intensa, significativa, cheia de sentido e emocionante o tempo todo. Mas a vida real ela é comum, silenciosa e muitas das vezes até mesmo entediosa. Isso gera outro fenômeno muito comum, muito comum, que é justamente aquela sensação de que a vida não tá acontecendo, que a sua vida tá estagnada, que ela tá parada de certa forma, quando na verdade ela só não tá acontecendo do jeito que você idealizou, mas ela tá ali, tá acontecendo e você tá parado, não tá vivendo. Justamente porque você tá preso naquela idealização que você mesmo fez. E a nossa própria atualidade, o nosso mundo real aqui, né, o nosso mundo atual, ele mesmo amplifica essa idealização de certa forma. As redes sociais mesmo fazem muito isso, porque elas nos mostram momentos editados, versões de certa forma curadas da realidade, vidas em um recorte de pico emocional. Então a nossa mente ela começa a acreditar que a vida deveria ser sempre intensa, sempre emocionalmente forte. E quando não é, quando a gente não tem esses momentos, aí que surge a comparação, a frustração, a sensação de insuficiência. Aí tem que começar a chover bem agora, pelo menos vai regar as plantinhas, né? A própria filosofia ela fala sobre esse tema há muitos séculos. Nietzsche mesmo, ele costumava dizer que o ser humano ele sofre porque vive entre o que é e o que gostaria que fosse. E com isso a idealização ela cria uma tensão constante entre esses dois mundos. Acho que eu vou fazer um pier aqui agora. Quer dizer, isso aqui já é um pier, né? Vou fazer um... Enfim, um lugar para pescar. Voltando também a Schopenhauer, talvez um dos pensadores mais diretos sobre isso, ele traz aquela ideia de que toda satisfação é apenas remoção de um desejo, né? Que logo surgirá outro. Ou seja, a nossa mente ela cria um ideal futuro, ela nunca vai repousar no presente, ela nunca repousa no presente. Não é que nunca vai, que nunca repousa no presente, né? Kierkegaard mesmo, por exemplo, ele via a idealização como uma fonte de angústia. Meio que a ansiedade, ela nasce da distância entre a realidade e a possibilidade imaginada. Tá, mas se isso é de certa forma um mecanismo do nosso próprio cérebro, então não tem como a gente parar, meio que de certa forma também, de idealizar as coisas, né? Porque a idealização ela é parte da imaginação humana, ela é parte da nossa função humana. O problema não é idealizar, necessariamente. É confundir a idealização com a realidade.
Então, qual que é o caminho mais saudável para lidar com isso tudo? Primeiramente é não deixar de sonhar, porque não é sobre isso que se trata. É aprender a analisar 3 coisas básicas. A primeira é que a memória, ela é uma versão emocional do passado. A segunda é que fantasia é uma projeção do que a gente deseja. E a terceira é que a realidade é o que existe no agora. Maturidade emocional ela só vai começar quando a gente passar a amar a realidade, mesmo sem a necessidade de idealizar. Acho que o pensamento que eu tive sobre esse vídeo em si é que a idealização ela não nos machuca porque ela é falsa, mas simplesmente porque ela nos impede de enxergar a beleza do real. E a vida ela não perde o encanto quando a idealização acaba. Pelo contrário, ela apenas deixa de ser uma fantasia e passa a ser verdadeira. Então acho que a conclusão é que deixar de idealizar as coisas não necessariamente é algo totalmente palpável, mas entender a diferenciação entre a idealização e a realidade é o que a gente realmente consegue fazer. Mas me diz você, esse vídeo fez algum sentido pra você? Ou é só algum pensamento esquizofrênico que eu tive? Bom, no mais, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.